Muito bem, nós vamos conversar neste momento com o professor Tiago Spiri Ferreira e também com o professor Diogo Luders Fernandes, né, que está conosco aqui. Eles estão conosco, aliás, aqui, né, também para a gente falar a respeito, né, da questão, né, das cidades sustentáveis, né, que, aliás, seria tema, né, de palestra na Unicentro também, né, dias atrás. E por isso nós estamos hoje também falando com os nossos professores aqui, né, justamente para a gente falar dessa questão, porque nós estamos aí à beira, né, já estamos aí, né, próximo, às vésperas, melhor dizendo, de uma COP30, né? Eu vou começar aqui com o professor Tiago, né, também, para a gente falar um pouco desse tema, né, dessas cidades sustentáveis, né, o que nós temos, né, de importante, o que a gente pode aproveitar, né, desse momento, que nós temos essa discussão, né, da COP30 e, paralelamente a isso, né, professor, eu gostaria que o senhor também colocasse, né, a sua questão, a sua opinião a respeito desse assunto, né, porque nós temos também hoje, né, autorizada, né, a perfuração de um poço lá na Foz do Amazonas, né, também. Né? Como é que isso impacta, o que esse pacote todo, né, de possibilidades, né, de assuntos, né, tem, né, para nossas cidades sustentáveis hoje, professor? Boa tarde, seja bem-vindo aqui à Rádio Najuá. Obrigado, Paulo. Obrigado aí ao professor Diogo também, que fez essa conexão. Agradeço aí a oportunidade. E, brevemente, aí, o que eu queria comentar a respeito das cidades inteligentes, eu fiz um estudo, que foi a tese do meu doutorado, referente aos indicadores, tanto para cidades inteligentes como para cidades e comunidades sustentáveis, que é o ODS 11. Então, assim, o meu estudo, ele buscou fazer a relação do desenvolvimento comunitário sobre aí, a luz das cidades e comunidades sustentáveis, a ODS 11, cruzando com uma normativa da ABNT, a NBR 37120, que ela coloca alguns indicadores. E dentro da sua fala, Paulo, a respeito das cidades inteligentes, nós temos que pensar que tem que ter as cidades sustentáveis, tem que ter resilientes. São vários conceitos para as cidades que eu acho que a contribuição principal são os indicadores e práticas a serem seguidas. Então, ou seja, você já tem algumas ações a serem seguidas, não precisa reinventar a roda. Você precisa adaptar a roda e fazer com que ela tenha máxima eficiência. Então, esses indicadores, métricas, ações, são possíveis e hoje as dificuldades dos gestores municipais, dos envolvidos, está em como fazer com que os atores envolvidos façam os trabalhos. Então, assim, pensando nas cidades inteligentes, nós temos vários indicadores, vários mapeamentos de dados e tudo mais, um banco de dados cada vez maior, mas a dúvida é quem que é o responsável por analisar essas ações. Às vezes o responsável por analisar essas ações, ele não conversa com o gestor público, que a partir dessas ações que foram analisadas, as propostas de melhoria não são possíveis serem aplicadas nas cidades. Então, o que eu vejo ainda, nós estamos em desenvolvimento e eu acredito que logo estaremos com uma velocidade maior aí, mas é nessa relação entre os atores. E só para concluir, brevemente aí, a minha fala sobre as cidades inteligentes, com um enfoque mais para o meu trabalho, assim, que foi uma experiência muito rica aí na Unicentro, foi algo que a contribuição principal foi as classificações. Eu fiz uma análise das capitais. E por que as capitais? Porque elas são referências para cidades metropolitanas. E dentro das capitais tem algumas que, por serem cada vez maiores, né, mesmo assim, a população não indifere nas práticas de indicadores. Nós analisamos que quanto mais ao sul, mais elas seguem essas práticas. E é interessante de possível fazer clusters dentro das classificações. E um dos exemplos é que a própria, algumas normativas da BNT, ela classifica as cidades em níveis de execução dos seus indicadores e das ações a serem realizadas. Então, assim, fechando a fala sobre o trabalho, um ponto positivo que eu vejo é que nós estamos seguindo esses olhares para buscar cidades cada vez mais inteligentes,
cidades resilientes, cidades sustentáveis, cidades conectadas. Então, ou seja, nós olhamos para fora, às vezes, trazemos essas ações e fazemos práticas, buscamos editais, fomentos públicos e tudo mais. Então, isso seria uma visão algo positivo. Uma visão negativa, não em si negativa, mas como uma barreira de desenvolvimento, eu acho que precisa de mais atores envolvidos. Não mais atores, mas mais envolvimento. Hoje nós estamos atrelados de tarefas e tudo mais, mas as pessoas têm que lembrar que tem que fazer um pouco a mais. Então, hoje eu vejo isso como uma barreira e eu acredito que em breve, assim, essa barreira vai ser cada vez mais reduzida. E, Paulo, se me permite, a última fala aí a respeito da perfuração dos poços, né? Eu vi uma reportagem que eu achei interessante, é que às vezes tem que tomar cuidado com a todo custo, sabe? Nós queremos novas perfurações, buscar o combustível fóssil, mas uma coisa que eu receio é que será que nós não estamos passando por algumas normativas que precisam ser vistas, algumas relações com órgãos como o IBAMA, a Anvisa, sabe, alguns órgãos principais, porque às vezes nós estamos no ensejo de descobrir algumas coisas que no futuro, que nós falamos que hoje o futuro não é tão longo, num futuro de médio a longo prazo, isso pode trazer consequências muito graves, assim. Então, assim, ainda nós estamos descobrindo essas reportagens e esses informes, mas eu acho que precisaria de um planejamento, sabe? E acompanhamento e também algo de ser público, para que as pessoas tenham conhecimento sobre o que está sendo feito pelos responsáveis. Espero que tenha contribuído, fico aqui para novas falas e muito obrigado pela oportunidade aí. Passo a palavra. Perfeito. Então, né, vou colocar também nessa conversa aqui o professor Diogo Líderes Fernandes, que é também da nossa Unicentro, né, também, e trabalha, né, nessa questão toda das cidades, né, também. Professor, dentro desse perfil hoje, né, o que a gente tem aqui, vamos colocar aqui da nossa região, né, as nossas cidades hoje, né, Irati, Rebouças, Rio Azul, Fernandes Pinheiro, Teixeira Soares, aqui as cidades mais próximas, elas estão nesse perfil hoje de cidades sustentáveis, cidades inteligentes aí. Professor Diogo, boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Paulo, tudo bem? Thiago, tudo bom? A todos os ouvintes aí, quero dar minha saudação. Muito obrigado, Paulo, pela oportunidade de estar conversando, eu, você e o Thiago. A minha pesquisa também foi muito próximo, alinhado que o Thiago trabalhou, né? Minha pesquisa de doutorado, a minha tese, eu trabalhei numa análise em cima dos planos diretores que transformaram Curitiba em destino turístico. O que é legal, né? Parece que é só uma visitação, mas foi muito além. Ela tem uma profundidade de análise que a gente observa que Curitiba usou uma lógica de cidade inteligente antes mesmo do termo vinha a se virar tendência, né? Porque Curitiba utilizou toda a inteligência urbana que ela tinha, alinhando mobilidade urbana, meio ambiente e qualidade de vida, criando ali uma infraestrutura que serve para o cotidiano das pessoas que ali residem, né? Mas que chamou tanto a atenção que acaba encantando os visitantes que vão até lá. E alguém pode falar, né? Mas quem mora em Curitiba não vê toda essa beleza que todo mundo fala, mas quem visita Curitiba vê. É engraçado, né? Foi criado um imaginário, foi criado uma imagem da cidade de Curitiba como cidade sustentável, cidade planejada, que isso transcende simplesmente quem mora na cidade. Isso passa realmente e é percebido dessa forma por quem visita a cidade. E é importante, né, Thiago, falar que as cidades inteligentes, elas não são feitas de tecnologia, mas elas são feitas realmente de inteligência de pessoas, no qual a cidade é pensada com uma visão de planejamento e de foco humano que torna ela um ativo ambiental, social e econômico. Eu acho que as nossas cidades estão muito alinhadas nesse perfil, né? Aqui em Irati, vou falar de Irati especificamente, eu estava conversando ontem, segunda-feira à noite, com o prefeito Emiliano, e ele comentou que ele estava em Brasília, numa visita lá, e que a nossa cidade, se eu não me engano, agora eu vou falar assim, se eu não me engano, tá? Ela foi, no ranking de cidades sustentáveis, ela está em segundo lugar, no Paraná. Ele até assustou, porque ele falou que ele imaginava que estivesse bem, mas que não estivesse tão bem assim, né? Mas foi uma grande satisfação o recebimento dessa notícia pelos órgãos que estavam ali, que ele estava representando, que estavam
falando sobre o assunto. Então, as nossas cidades estão trabalhando nessa linha, né? Como o Thiago colocou muito bem, a sustentabilidade não está ligada simplesmente à questão ambiental, mas sim o cuidado com a nossa sociedade, o cuidado com as pessoas, o cuidado com a economia, para que a gente possa utilizar os recursos que a gente tem hoje, sem prejudicar que as gerações futuras possam utilizar esse recurso, né? Aí vai alinhado o que o Thiago colocou da questão dos poços que estão sendo perfurados, né? A gente tem que pensar e analisar se isso talvez não cause lá na frente um dano tão grande que talvez outras pessoas não possam utilizar, essas futuras gerações não possam utilizar esse processo. Aqui na nossa região, um trabalho, acho que feito com muita firmeza pela Dexul, né? Eles trabalham alinhados já com os ODS há muito tempo, né? Então, eles buscam sempre soluções políticas e estratégicas que estejam alinhados aos ODS. Né? Exemplo disso são alguns projetos sociais que eu participo, eu conheço, como o CTA. A universidade, toda vez que desenvolve um projeto de extensão, ela automaticamente tem que alinhar esse projeto de extensão com alguma ODS. Qual ODS que esse projeto de extensão ajuda a solucionar ou a minimizar, né? Solucionar, né? Que o ODS ele não é um problema, é um objetivo. Então, qual que é o objetivo que ele vai ajudar a atingir? Então, a gente tem trabalhado nessa linha, e como a Unicentro tem aqui um campo de atuação em toda a cidade da região, então muitas delas recebem esses projetos focados nesse viés da sustentabilidade. Aliás, professor Tiago, é importante essa interação também com as universidades, né? Porque nós temos aqui a Unicentro, o professor Diogo, né, citou também com os projetos, mas isso se espalhando para todo o estado do Paraná, né, também vai levar essas coisas, essas questões das cidades inteligentes, né, para os outros 398 municípios do estado, né? Paulo, concordo, e também legitimando aí o que o professor Diogo comentou, as universidades são um polo de apoio e de desenvolvimento. Nós temos aí 7 universidades estaduais, os polos que elas atuam por meio de extensão, ou seja, além de pesquisa, as universidades trabalham em extensão, e a extensão com foco na comunidade, de como fortalecer algumas ações, ou seja, levar a teoria até a prática, na comunidade, como resultados. Nós entendemos, como docentes, que é importante não ter somente eficiência no desenvolvimento da extensão, e sim ter critérios de eficácia, terminar o projeto bem, e ter critérios de efetividade, de contribuir com a sociedade. Eu vejo assim como as universidades despindo dos seus muros, né, teóricos, e fazendo a relação com a comunidade, as comunidades que estão abertas a receber. Cada vez mais novos projetos surgem. Uma coisa que eu acho que é legal de comentar é que até mesmo o MEC, que fez uma ação de apoio para aumentar a quantidade de horas de extensão. Ou seja, é como se o aluno que está sendo investido pelos recursos públicos, eles podem dar contribuições e resultados para a comunidade, aquela que arca com os seus impostos, e esse resultado é possível ser visualizado na comunidade. Então, concordo, assim como o professor Diogo falou, assim, dentro das cidades, eu acho que aquela cidade que está aberta para desenvolver projetos, a chance dela tornar-se inteligente, tornar-se resiliente, tornar-se sustentável, é muito maior do que aqueles que ficam esperando e falar a hora que tiver o recurso, a hora que tiver a pessoa, a hora que tiver... Nós sempre pensamos que, atualmente, dentro da quantidade de ações, nós temos que trocar a roda do carro com ele andando, né? Então, o que eu vejo, assim, tem muitas ações, muita coisa acontecendo, e não espera o carro parar, não espera o trem passar, já vai correndo atrás dele que você vai conseguir se encaixar dentro de projetos, e cada vez mais eu acho que são boas oportunidades que surgem. E as universidades estão abertas para apoios também e fazer as relações com a comunidade em si. Qual é o papel da comunidade em si, professor Tiago, né, dentro desse processo todo, dessa transformação nas nossas cidades em cidades inteligentes? Eu acho que o papel da comunidade é fazer uma organização, a parte nós chamamos de organização civil, né? O que eu vejo é que ela abrir para fazer essas relações.
Vou dar alguns exemplos aqui de algumas ações que fazemos. Então, você vai até uma comunidade, pode ser uma comunidade de reciclagem, pode ser uma comunidade às vezes, de economia solidária. Se aquela comunidade está aberta para receber, eles colocam dentro das ações pautadas por um docente, quais são as principais barreiras que tem? Na área da administração, nós falamos dores, né? Mas as organizações, quais são as dores que elas têm? Elencar isso, porque com alguns itens nós levamos para os alunos e eles pensam em boas ideias. E começa essa relação. E essa relação ela é cada vez mais crescente. Então, ou seja, e algo que eu vejo que é muito legal, depois até queria ouvir a fala do Diogo, mas todas as vezes que nós terminamos um projeto de extensão, que infelizmente ele tem um fim, que nós temos que entregar um relatório e tudo mais, a pessoa fala, quando começa de novo? Eu acho isso bem bacana, porque quais são as contribuições? O exemplo da economia solidária, de ensinar as pessoas a fazerem redes sociais, para elas foi algo positivo. Ensinar as pessoas da economia solidária que é possível ter um cartão, ampliar suas formas de receita, daí as pessoas falam, nossa, eu tenho direito a isso, é levar o conhecimento da teoria, elevar o conhecimento para a comunidade. Então, respondendo a dúvida, qual o papel da comunidade? A princípio, estar aberto para receber essas oportunidades de extensão e depois se organizar para pedir apoio a determinadas barreiras. E a partir daí, começa a fortalecer cada vez mais essas relações para benefício mútuo, de apresentar para os alunos como é uma realidade que às vezes eles não conheciam, e de levar o conhecimento dos alunos para uma comunidade que talvez elas não teriam acesso se não fosse por essa relação. Então, essa é o que eu penso. Professor Diogo, nessa questão, né, que o professor Tiago tocou, né, também dos projetos de extensão, é mais ou menos por aí na Unicentro, né, porque quando a gente participa, eu sei que eu fui aluno também já da Unicentro, participei de alguns projetos, e quando a gente está nesse caminho aí, quando está participando do projeto, aqui, dali, está produzindo material, né, é uma coisa assim que dá uma adrenalina das grandes na gente também, né? Daí o pessoal já pergunta quando é que vai começar de novo, mais ou menos por aí, professor? O projeto de extensão ele é muito gratificante, né, para a gente que atua, porque a gente vê um resultado praticamente imediato, né? Você consegue ver a contribuição que você dá para a sociedade ali junto, né? A pesquisa científica, às vezes, ela demora mais tempo para trazer um resultado que realmente possa vir a ser efetivado na comunidade. A extensão é diferente, você atua diretamente com os alunos, junto, né, à comunidade, e você consegue ver ali já o resultado. Vou dar um exemplo de um projeto que a gente tem dentro da incubadora, que é um projeto de extensão financiado pelo governo do estado, que é aqui da Unicentro, que é o projeto de educação de programação. A gente ensina programação para crianças de 7, 8 e 9 anos de idade em Rebouças, no CTA, no Centro de Treinamento de Adolescentes que eles têm lá, né? Quando a gente vai lá e começa a fazer esse trabalho, você vê as crianças com um pouco de receio do computador, porque as crianças nascem já hoje digital, né? Mas elas estão acostumadas com o celular e com o tablet, não tem costume com o computador. Então, para pegar no mouse, eles ficam com aquele receio, não sabem o que vai acontecer, como que é, né? Ficam com um pouco de medo. E o que é legal é que, assim, é uma mão dupla, né, de troca de experiências, né? A gente vê, atendendo a comunidade, a gente vê a facerice dessas crianças, né, de estarem aprendendo, passando pelas etapas da programação que é proposta para elas, mas, em contrapartida, a gente vê também como que isso contribui para quem é o estudante e para os professores que estão envolvidos no processo, né? A professora Marisa, da pedagogia, está trabalhando comigo nesse projeto, né? E mais 5 alunos. A professora Marisa falou, Diogo, sabe o que aconteceu comigo? Eu voltei do tempo quando eu lecionava na escola, que eu pegava na mão da criança para ajudar ela a escrever com o lápis, mas dessa vez não foi com o lápis, eu peguei na mão dela para poder ajudar a mexer com o mouse. Então, assim, ela retornou aquilo, né, aquela essência, que de repente ela na universidade já não tem mais, porque a discussão é outra, é outro público, né? Mas ela voltou lá atrás, ela falou, puxa, que coisa gratificante e gostoso que é isso. E aí, o projeto está encerrando agora em outubro, finalzinho de outubro, está acabando agora, né?
e já nos solicitaram já para a continuidade do projeto, né? E as crianças adoram o projeto, tanto que era para mudar de dia o projeto, porque a gente estava vendo um ajuste, né? As crianças pedindo, por favor, não, porque ia bater no dia que a maioria deles faz catequese e eles não queriam matar uma coisa nem outra, então elas tinham que estar no projeto. Então é muito gratificante realmente, e é legal porque o resultado ele já é de imediato. O projeto de extensão nosso não é simplesmente dar essa oportunidade para as crianças, mas é também capacitar os professores. Se por um acaso a gente não conseguir voltar nessa escola, né, nesse local, os professores estão capacitados para eles próprios darem continuidade no projeto, de forma autônoma lá, conhecem a plataforma agora, viram como funciona. Então, é uma formação muito maior que simplesmente o assistencialismo, né, Tiago? Isso que é importante do projeto de extensão. Ele sempre busca manter um legado, deixar um legado para a comunidade depois que ele encerra, né? Professor Tiago, então, passo a palavra novamente para o senhor e para complementar tudo isso, né, com esse panorama, né, e citando exemplo, né, do trabalho feito aí pelo professor Diogo, pelo pessoal da Unicentro, também junto lá do CTA de Rebouças. Isso tudo faz parte, né, desse pacote de se transformar essas cidades, as nossas cidades, né, em cidades inteligentes e cidades para o futuro, né? Aliás, nós, né, na nossa geração, nós fomos ensinados a lidar no mouse, né? Já a criançada hoje já está aqui, ó, só no celular, né? Concordo, Paulo. E contribuindo aí com a fala do Diogo, dentro do tema do doutorado, né, que é o tema de desenvolvimento comunitário, uma das coisas mais ricas que eu tive de experiência foi de saber trabalhar com outras áreas. Então, no grupo que eu fazia parte, tinha uma bióloga, tinha um cara do turismo, tinha duas enfermeiras, tinha uma professora de matemática, tinha um médico, e daí, quando me contaram, olha, você vai conversar com outras áreas, daí você fala, a princípio, mas o que vai contribuir? E a riqueza de discussão foi algo assim que superou minhas expectativas. Então, dentro do programa, só legitimando o que o professor Diogo comentou a respeito do assistencialismo, nós entendemos bem que o assistencialismo ele é relevante, porém, ele não pode ser um programa de longo prazo. Quem faz muito assistencialismo são algumas instituições religiosas. O nosso papel para buscar o desenvolvimento comunitário tem muito mais a ver com o fortalecimento e a capacitação. E esse exemplo do Diogo é bem claro. Vamos capacitar os docentes, porque eles podem replicar ou conseguir novos projetos. E a ideia do desenvolvimento comunitário é de você ver uma comunidade para que ela se fortaleça, não somente em itens econômicos, mas em itens de saúde, emprego, renda, oportunidades, reconhecimento, turismo, sabe? Então, são várias frentes que você começa a ver que, fazendo esse desenvolvimento comunitário, você consegue fortalecer uma comunidade e várias comunidades hoje formam uma cidade. E pelo que você comentou, Paulo, a respeito de cidades inteligentes, e também fazendo a relação do que o Diogo comentou lá no início da nossa fala, para que seja inteligência, o conceito da inteligência é de saber tratar os dados de forma adequada e saber fazer as ações de forma eficiente. Porque não adianta nada ter vários programas e que vai o recurso e não tem uma acabativa. Então, o que eu vejo é utilizar de forma inteligência para que a cidade vire uma cidade inteligente, é de você envolver determinadas pessoas e colocar objetivos, desses objetivos, metas, das metas, indicadores. Desses indicadores, replicar novos programas, replicar novos projetos, e assim você transforma uma comunidade e uma cidade em uma cidade inteligente. O que não pode é cada vez criar mais barreiras burocráticas, barreiras de alguns critérios de seleção que não são possíveis de serem atingidos. Então, isso pode ser dificultar o caminho. Mas, e contribuindo, eu acho que hoje eu sou um apaixonado assim, pelos conceitos das cidades, cada vez mais estudando ODS, a ABNT. Hoje eu faço parte, só por curiosidade, da ABNT, fazendo a tradução das normativas internacionais para o contexto brasileiro. E dentro das reuniões que nós temos, uma coisa que eu sempre falo nós não podemos olhar o que veio da norma, traduzir, porque isso uma IA faria, se você jogar na internet, faria. Mas como nós pensarmos para frente, de forma inteligente, o que vai acontecer daqui a pouco?
Então, é isso que eu vejo assim como enaltecer a relevância dos conceitos das cidades inteligentes, sustentáveis, mobilidade e tudo mais, e saber que existe várias ações. E não parar, eu acho que hoje é um dos critérios mais importantes assim, que eu considero. Perfeito. Professores, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, agradecer ao professor Tiago pela disponibilidade e também de nos esclarecer esses pontos, né, também essas situações todas em relação às cidades, às nossas cidades sustentáveis e inteligentes ao mesmo tempo. Professor, obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Eu que agradeço, deixo aí o meu abraço aí a todos os ouvintes, muito obrigado, professor Diogo, pelo bate-papo aí, Paulo, muito obrigado pela oportunidade, espero que façamos mais vezes aí. Com certeza. Professor Diogo, mais uma vez, muito obrigado aí pela disponibilidade, né, de fazer essa ligação, né, entre nós aqui, o professor Tiago, né, para que nós pudéssemos esclarecer as informações, também pela participação aqui com a gente. Tá certo, Paulo, eu que agradeço. Tiago, obrigado. E só para a gente fechar, acho que é importante deixar claro, né, que a gente falou aqui, que a verdadeira cidade inteligente é aquela que realmente é capaz de alinhar o bem-estar do ser humano, né, com a eficiência urbana e a sustentabilidade. Foi isso que o Tiago colocou para a gente agora com os dados que podem ser colhidos, né, e aprimorados, tá certo? Obrigado, Tiago. Obrigado, Paulo. Uma boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado aí pela audiência. Parando as gravações aqui.